Meus irmãos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, para a glória de Deus. Voltando a compartilhar com vocês nesta segunda parte sobre o meu testemunho de como era a minha vida antes de conhecer Jesus. E a segunda parte, e eu marquei aqui no meu caderno para estar compartilhando com vocês por partes. E a continuação desse testemunho, eu vou começar aqui, que compartilho com vocês a continuação. Num vídeo não tem como falar sobre todo o testemunho, ele vai ficar muito extenso. Então vamos continuando. Já adolescente, com 14 a 15 anos de idade, gostava de assistir filmes de terror, de vampiro. De tanto assistir esses filmes, queria ser vampira. Gostava de usar apenas preto. Não que era errado usar preto, mas só queria usar preto. Porque para mim representava a noite, era algo como um símbolo. Eu cheguei a uma vez escrever uma história de vampiro em uma folha ou mais, que depois que Deus começou a me alcançar com a sua palavra, não podia acreditar que aquelas palavras eram que estavam ali naquela folha eram minhas. Rasguei e joguei fora inspirações profundas que pareciam um diretor de filme de terror. Era muito nervosa. Apesar disso, estudava, ia bem nos estudos, mas faltava algo. Saía aos sábados, gostava de ir ao clube de danças que ficava em uma cidade próxima à fazenda onde eu morava, ou passeava na praça da cidade. Esse era o meu divertimento com os amigos. Não bebia, não fumava, tranquila no meu canto, apesar de tudo o que acontecia em casa. Não me via bebendo ou fumando, porque o meu pai também ele fumava, ele tinha um vício do cigarro. Apesar disso, eu era uma jovem tranquila. Eu não era uma jovem, eu era uma jovem que ficava no meu canto. Digamos assim, uma jovem comportada, não era extrapolada não. Mas teve uma noite que eu me lembro que fui jantar, peguei uma garrafa de cerveja e coloquei no copo e fui na sala. Na hora que eu fui me sentar, minha mãe me repreendeu. E ela, na mesma hora, ela me disse: "O que você pensa que está fazendo? Quer ficar igual a seu pai?" Lembrei de como era triste ver ele naquela situação. Na mesma hora, voltei na cozinha. Não me lembro se joguei ou deixei lá a bebida, mas não deu tempo nem de aproximar o copo da minha boca. Graças a Deus por isso e por minha mãe. Olha que Deus, olha ali, Deus já estava nos alcançando, Deus já estava preparando bênçãos sobre as nossas vidas, Deus já estava abrindo os nossos olhos e Ele, graças a Deus por Ele e pela minha mãe que me repreendeu. Eu ali coloquei aquele copo de bebida, eu ia tomar, minha mãe me repreendeu na mesma hora, ela me disse: "Você quer ficar igual ao seu pai?" E eu lembrei de como era triste ver o meu pai naquela situação, dominado pelo vício, entregue àquele vício. E eu, na mesma hora, Deus usou a minha mãe e eu pensei: eu não quero essa vida para mim. E daquele dia em diante, nunca mais eu coloquei uma bebida alcoólica na minha boca. Eu já não tinha tomado bebida alcoólica. E naquela hora, daquele dia em diante, nunca mais eu quis me envolver com bebidas alcoólicas. Porque eu via isso em casa, o vício da bebida, do álcool, ele era corriqueiro em casa aos finais de semana, então eu via que a bebida não era bem-vinda em casa, porque a bebida trazia infelicidade na nossa casa, não era bem-vinda, porque eu via as atitudes do meu pai, ele não era feliz, então eu não queria aquela vida para mim. Então daquele dia em diante, nunca mais eu quis saber disso, de me envolver com bebidas.
Então Deus usou aqui a minha mãe, Deus estava nos alcançando através da minha mãe. Eu agradeço ela até hoje por isso. Então vamos continuando. Lembram, aqui eu continuo dizendo que não buscávamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro, estando nós longe e sujos em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou. Efésios capítulo 2, está escrito. E também aqui tem outro acontecimento que eu compartilho com vocês, que eu lembro que fomos passear na casa de uns parentes. Aqui eu fiquei o final de semana lá, final de semana ou mais tempo, acredito que mais tempo eu fiquei. E lá na casa dos meus parentes eu aprendi aquela brincadeira do copo. Vocês devem ter ouvido falar dessa brincadeira, que não é uma brincadeira, é algo sério. Então lá foi feito, falado para nós sobre essa brincadeira. Eu fiquei super curiosa, querendo saber, querendo aprender aquilo. E começamos ali, aquele momento. Então nós estávamos num cômodo ali. Eu lembro que tinha que fechar a porta, que tinha que ficar assim mais ou menos no escuro. Não totalmente no escuro, mas assim escuro. E ali se iniciava uma reza, algo assim, para aquele momento, nós dados as mãos ali. Depois soltávamos as mãos e colocava-se um copo na mesa de bruço e nós colocávamos ali o nosso dedo. Cada um de nós colocava o nosso dedo, apenas apoiando o copo, não colocando o peso da nossa mão no copo, mas assim só encostando mesmo. E ali se faziam perguntas para aquele copo. E não me lembro se eles fizeram pedaços de folha com as sílabas, e ali formavam-se palavras. Então colocava ali na mesa e ali o copo ia formando as palavras e formava frases. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que ele conversava, ele respondia. Então ali algo curioso para mim, algo novo para mim. Então começamos ali a aprender essa brincadeira. E que não é brincadeira, como eu já disse. Então ali o copo respondia realmente, sem nós, eu com o dedo ali, sem encostar ali, sem pesar, só apenas encostando ali, o copo ia sozinho. E nós íamos também junto, mas não levando o copo, mas o copo ele ia sozinho. E ele escrevia ali, ele começava a responder as perguntas que eram feitas. E depois ali que, terminado ali os dias que eu fiquei na casa dos meus parentes, eu cheguei em casa com aquela novidade toda. E eu queria já ensinar para alguém, eu queria já compartilhar com alguém aquilo. E foi realmente o que eu fiz. Então eu conversei com uma tia minha, falei para ela dessa brincadeira, ela ficou toda curiosa, imaginando, nossa, que coisa estranha, né? Um copo mexer sozinho, eu não acredito nisso. Então a curiosidade despertou ela a querer participar e ver realmente se o copo se movia. Olha só o que a curiosidade nos leva. Então, muitas vezes a curiosidade nos leva a nos envolver com aquilo que não conhecemos, com coisas ruins. Então, ela permitiu de fazermos ali aquela brincadeira na casa dela e nós fizemos aquela brincadeira. Fizemos ali conforme nós aprendemos tudo ali e ali nós começamos a perguntar ali. Antes de perguntar, nós ficamos meio assim, até meio tímido, e agora, será que vai acontecer aqui também? Mas nós ficávamos ali questionando, querendo perguntar, o que nós vamos perguntar? E nós estávamos ali, e começamos a fazer perguntas para o copo. Nós perguntamos, tem alguém aí? Disse que sim. Perguntamos se era homem ou mulher, disse que era homem. Pedimos um sinal, se ele estava ali mesmo. E ele respondeu, disse que não podia dar aquele sinal. Então ele respondia indo nas palavras, formando as palavras, formando as frases. E ali se formava com as palavras ali, o copo ia se direcionando e formava as palavras, as frases. E nós líamos ali e ele respondia. E perguntamos se tinha alguém ali, ele disse que sim. Pedimos o sinal, ele disse que não podia dar aquele sinal. E ficamos ali, nós... pensando agora, o que nós vamos perguntar para o copo? Tinha acabado as perguntas,
Tava funcionando, o copo ele tava se movendo sozinho. E minha tia toda assim, ali com o dedo apoiado também sobre o copo, meio assim, com medo, porque o copo ele se movia sozinho. Nós só encostávamos o dedo, o copo se movia sozinho. Então ela viu que realmente acontecia, que realmente estava acontecendo aquilo. Então me veio na cabeça de perguntar onde ele estava. Eu perguntei para o copo onde que ele estava. E ele formou aquela palavra ali, ele formou, foi ligando as letras e formou a palavra. Eu li ali, eu pensei, não pode ser. Nós líamos ali, ficamos meio assim, sabe, assustados. E ali, sabe, momento ali que muitas vezes queríamos dar risada, algo engraçado, ficou sério. Pela resposta do copo. O copo respondeu que estava no inferno. E naquela mesma hora eu pensei, eu não quero nenhum contato com isso. Aquela brincadeira que parecia que era brincadeira, que estava interessante, se acabou ali. Perdeu totalmente a graça. E nós ficamos com medo daquela resposta e não fizemos mais isso. Nunca mais fizemos isso. Aquilo acabou ali, acabou a graça. A brincadeira perdeu a graça. E nunca mais fizemos aquilo, mas as nossas atitudes trazem consequências na nossa vida, na nossa casa. Trouxe ali na casa da minha tia, trouxe na minha vida. As nossas atitudes trazem consequências, quer boas, quer más. Elas trazem consequência. E eu tive essas consequências depois. Nunca mais eu fiz, nós paramos com aquilo. Minha tia, aqui ela teve momentos ruins ali na casa dela, de momentos difíceis, passou, aquilo que tinha problema ali ficou pior. E eu tinha problema na minha casa com meu pai que bebia, as brigas da minha mãe por causa dos vícios do meu pai. E então aumentou ali, ficou pior. Eu tinha medo, eu fiquei com mais medo ainda. E fiquei mais nervosa. E a minha mente ela ficou tão perturbada como que eu ouvia vozes, pessoas falando ali no meu ouvido, só que eram palavras que eu não entendia, falando ali eu não entendia. Era como se eu estivesse perto de um cômodo e ouvia várias pessoas conversando sem distinguir o que elas estavam falando. Então tinha momentos que eu ficava assim na minha mente, principalmente momentos ao qual eu ficava fazendo um serviço da casa, alguma coisa assim, ficava em silêncio, eu ficava ouvindo aquelas vozes, aquela perturbação. E o medo aumentou, os problemas aumentaram, não tive coisas boas fazendo isso, com essa brincadeira. Então aqui eu continuo falando que jovens eles são curiosos, gostam de aventuras e procuram se envolver com coisas ocultas. Cuidar em se envolver com aquilo em que você não conhece. Existe um mundo espiritual e com ele nós não podemos brincar. Existe um mundo espiritual e ele é organizado e com ele nós não podemos brincar. Então eu compartilho com vocês aqui um versículo que está escrito no livro de Provérbios. Para finalizar essa segunda parte do vídeo, nós vamos voltar com a continuação desse testemunho. Provérbios, aqui é o capítulo 10, o versículo 23, que diz assim: um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Então aquilo para nós era um divertimento, mas aquele divertimento ficou sério. Então quando nós não conhecemos a causa de alguma coisa, como eu não conhecia essa brincadeira, fui fazer essa brincadeira sem saber a origem dela. Qualquer coisa que nós vamos fazer sem saber a sua origem, sem estar informado e saber o que nós estamos fazendo, onde nós estamos entrando, então diz aqui que um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Então muitas vezes nós entramos ali sem entender e nós vamos praticar aquilo que é errado, nós vamos nos envolver com coisas erradas e aquilo vai trazer más consequências nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Então tome cuidado com aquilo que você vai se envolver. Procure se envolver com as coisas de Deus, com aquilo que vai te edificar para a glória de Deus. Então que Deus abençoe você através deste vídeo.
Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Às vezes você conhece pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, até mesmo você. Então compartilhe este vídeo para edificar outras vidas, alcançar outras vidas. Clique em gostei, né? Ajude na divulgação desta mensagem. Vamos levar a palavra de Deus, vamos levar Deus na vida das pessoas. Vamos levar Jesus, que Jesus, ele salva, Jesus, ele liberta. Como que era a minha vida antes de Jesus, e logo mais vou compartilhar com vocês como é a minha vida com Jesus. Então, com Jesus nós podemos todas as coisas. Com Jesus não há medo, com Jesus não há tristeza. Muitas vezes passamos por dificuldades, mas somos mais que vencedores em todas as coisas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, a continuação, como que era a minha vida, como que é a minha vida sem Jesus, foi sem Jesus e como que é a minha vida com Jesus. Deus abençoe a todos vocês.